Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio aqui do Utopia Podcast. Eu recebo aqui hoje o meu amigo, o professor José Flávio. José Flávio, que é principalmente agora professor de Direito de Execução Penal e também advogado na matéria criminal em sentido amplo, mas mais especificamente na área da execução penal. E nós vamos conversar aqui hoje, será um episódio mais objetivo, mais rápido, sobre o exercício da advocacia na fase da execução da pena, que durante muito tempo foi uma fase mais ou menos abandonada do processo penal, não apenas no nível acadêmico, mas também na prática. Não faz tanto tempo assim que os advogados olharam para a fase da execução penal com mais cuidado, com mais técnica. Durante muitas décadas foi principalmente, ainda continua principalmente, as defensorias atuando na execução da pena, mas já faz alguns anos que os advogados têm olhado para essa fase como não apenas como uma oportunidade financeira, mas principalmente como um espaço para atuar com técnica, com competência, para que a pessoa tenha os seus direitos observados e não fique nem um dia mais do tempo que ela deveria ter ficado presa. José Flávio, seja bem-vindo. Se apresente rapidamente aí para a nossa audiência e diga principalmente dessa sua relação com o direito de execução penal, da sua transição de assessor de juiz para agora advogado criminalista. Olá, professor, olá, nossos ouvintes. Fico feliz pelo convite, meu muito obrigado. Sou o José Flávio Ferrari, sou professor de Direito de Execução Penal, pós-graduado pela PUC do Rio Grande do Sul e especialmente em execução penal aqui pelo SEI, também onde leciono algumas matérias, não é? Bom, eu comecei a atuação na execução penal há 10 anos. Tá? Iniciei trabalhando dentro da assessoria da Defensoria Pública lotada dentro dos estabelecimentos prisionais aqui no Paraná, antes da própria instalação da Defensoria Pública, não é? Ou naquele processo de transição da implementação da Defensoria Pública aqui no estado do Paraná. E com isso, comecei minha carreira na execução penal, nunca mais saí. Depois disso, assessorei o juiz de execução penal, advoguei durante algum período lá em 2017, fui convidado para ser assessor de juiz, onde exerci essa carreira por aproximadamente 5 anos e meio, e agora, em fevereiro de 2023, retomei o exercício da advocacia, que inclusive me recebeu muito, muito, muito bem mesmo. Tá? Hoje, tenho orgulho de dizer que minha atuação é quase 100%, para não falar 100%, mas quase 100% na execução penal. Grande parte dos meus casos não são do estado onde eu atuo. Eu tenho clientes, a maioria dos meus clientes são no Rio Grande do Sul, por exemplo, não é? Mas eu atuo também em Santa Catarina, tenho clientes no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, tá? E Rio de Janeiro. Então, a execução penal permite você romper essa fronteira. E Então, aqui já vai logicamente. uma primeira questão bem prática para quem está nos acompanhando aqui, pode ter essa dúvida. Não faz tanto tempo que para atuar na execução penal em outro estado, a pessoa teria que ir lá para esse outro estado, peticionar presencialmente, junto ao juiz da execução penal, visitar talvez o preso no estabelecimento prisional. Há alguns anos existe um sistema nacional de tramitação dos processos da execução penal. Explica um pouco mais sobre esse sistema e também como que se dá na prática, se é tranquilo assim mesmo, ou se tem algum tipo de obstáculo que você ainda enfrenta para atuar em favor de uma pessoa que mora bem distante de onde você está geograficamente. Em algumas unidades prisionais, inclusive, é possível fazer uma reunião, uma entrevista por parlatório virtual. Isso também é possível. Então, ainda que a pessoa privada de liberdade esteja a quilômetros de você, é possível, em algumas situações, realizar essa conversa, né, com o cliente diretamente. Isso é muito bom e não fica simplesmente no contato com os familiares, né? Mas hoje, o CEU, né, Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, esse é o sistema que vem sendo adotado em todos os tribunais do país, com exceção de alguns tribunais
regionais federais e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a locomotiva do aprisionamento brasileiro. Mas isso, na verdade, não nos impede de atuar, inclusive em São Paulo, porque lá também o sistema eletrônico, que é o ESAGE, e nos permite atuar lá também. Tenho também alguns clientes lá no estado de São Paulo também. Só que a atuação na execução penal, na verdade, logicamente, ela depende desses sistemas, mas ela vai muito além da atuação dentro desse próprio sistema. Então, por exemplo, realmente, eu faço pedidos de progressão, livramento, adequação, indulto, comutação, tantos outros dentro do próprio CEU. Mas a atuação estratégica na execução penal muitas vezes vai além disso. Vai, em muitos dos casos, no manejo de revisões criminais, habeas corpus substitutivos de revisões criminais, e aí sim que tem algum embaraço. Por exemplo, esses tempos atrás eu peguei um processo no Espírito Santo, analisei o processo, vi que na execução penal não tinha muito a ser feito, no entanto, existia uma nulidade latente a ser reconhecida nesse processo de conhecimento que o condenou. Qual que foi a estratégia? O habeas corpus substitutivo de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que lá é físico, tá? E inclusive, não, ele é físico inicialmente, mas depois ele é digitalizado no tribunal, que é o PJE, e até hoje eu não sei por que raios o PJE eu ainda não tive acesso. Mas, enfim, esse é um dos obstáculos. Agora, obstáculo na execução penal para atuar propriamente na execução penal, não há nenhum. Beleza, José Flávio. E um ponto que eu venho observando também há alguns anos, a advocacia, que atua mais com a criminalidade econômico-financeira, começou a atuar principalmente na execução penal após o julgamento da ação penal 470, do mensalão, quando o STF decidiu em ações penais originárias temas muito sensíveis a respeito do direito de execução penal. Como eu disse no início, as defensorias ainda atuam bastante na matéria. Uma curiosidade que eu tenho, então, é a seguinte: quem não vai atuar com essa criminalidade econômico-financeira mais abastada? Como imagino que seja a maioria dos clientes da execução penal. Não são pessoas que têm um poder econômico muito expressivo. Como que funciona essa parte financeira? É um bom ramo de atuação para os advogados criminalistas? Isso porque eu pressuponho que seja, quero te ouvir agora, porque nas redes sociais e também conversando com advogados, vendo toda a movimentação da advocacia, está muito claro que cada vez mais os advogados querem se especializar nessa matéria. E advogados não apenas de grandes centros, mas também de pequenas cidades, eles querem se tornar competentes em matéria de execução penal. Infelizmente, nós temos muitas pessoas presas no Brasil. Então, acaba que, inevitavelmente, essa tragédia resulta em um bom mercado para a advocacia? Professor, entre processos em trâmite no CEU e no ESAGE, nós temos mais de 2 milhões. Lógico, grande parte, maciça parte, sim, é movimentada pela Defensoria Pública, que presta um excelente trabalho na execução penal. E mais, a execução penal, logicamente, em toda matéria penal, mas na execução penal, sobretudo, nós não admitimos aventureiros. O risco da atuação medíocre no processo de execução penal é um risco muito grande que consegue dilatar o tempo de aprisionamento dessa pessoa privada de liberdade por um período completamente desnecessário. Quantas vezes nós não vimos já casos de pessoas esquecidas dentro de uma unidade prisional e sem mesmo ter mandado de prisão e etc. Isso não é história dos anos 2000, 1960. Não, isso aconteceu, tem um caso em Pernambuco, há menos de 5 anos. A questão é a seguinte: a atuação na execução penal, ela sim é rentável, tá? Hoje, meu escritório sobrevive e vive ativamente, vamos dizer assim, cresce muito somente com atuações na execução penal, tá? Os casos em que eu atuo, existem várias formas de contrato, professor. Podemos fazer mensalista, podemos fazer com êxito, um contrato para o trabalho, mais êxito, acompanhamento. Existem várias formas de você enxergar a própria atuação do advogado na execução penal. Existem formas, sim, de se ganhar dinheiro na execução penal, inclusive que fogem, talvez, um pouquinho da regra do exercício do processo penal, porque é um processo, muitas vezes, que você vai acompanhar do início até o fim.
até a extinção da punibilidade, e não simplesmente o processo penal, que é do início até a sentença, ou até o acórdão, até os recursos extraordinários. Aqui na execução penal, prevalece, né, o rebus sic stantibus, né, a cláusula rebus sic stantibus, que ela vai mudando a execução penal, novas leis, novos fatos acontecendo durante a execução, e você sempre precisa estar atento. E além de estar atento, sempre precisa de um advogado atuante no processo de execução penal. Então, logicamente, que isso demanda um conhecimento qualificado e do cliente também, logicamente, um contrato e aí sim de acompanhamento desse processo. E no que diz respeito à prospectação de novos clientes, de ampliar os clientes do escritório, porque na fase de conhecimento do processo penal e também na fase recursal, enquanto não transita em julgado, eu sei que há, em alguns casos mais difíceis, alguns contatos de advogados, às vezes menos experientes, entram em contato com pessoas mais experientes, e experiência, é bom a gente deixar claro para quem está nos acompanhando aqui, experiência em matéria jurídica não é algo que se mede apenas em relação ao tempo de atuação. Tem muitas pessoas que estão atuando há décadas e décadas e não têm experiência. Experiência não é ir na prisão todo mês. Experiência não é estar na vara do fórum todos os dias. Isso é outra coisa, é importante também. Mas experiência vem do estudo, como você disse, da atuação estratégica. Mas na fase de conhecimento, e principalmente quando há uma sentença condenatória, eu sei que há também uma espécie de mercado que não chega a ser muito o mercado dos pareceres, que existe também, um mercado muito interessante de pareceres na fase de conhecimento do processo penal. Apresentar um parecer para convencer o juiz, o tribunal, o STJ, o STF, de uma tese defensiva, mas há também um contato um pouco mais informal entre advogados menos experientes com advogados mais experientes, para talvez compartilhar um caso, ou talvez passar uma parcela dos honorários para obter daquele profissional um conhecimento mais consistente a respeito daquele caso específico. Isso acontece também na execução penal. Você, por exemplo, já foi procurado por um advogado que é um bom advogado criminalista, mas não tem tanto domínio da execução da pena, e te falou: olha, José Flávio, é um bom cliente, é um bom caso, foi condenado, está na fase de execução de pena, e eu gostaria de que você atuasse conjuntamente comigo em relação a essa matéria. Então, seria uma prospecção de novos clientes, sem necessariamente ter contato com o cliente que está privado de liberdade. Isso acontece também? Com certeza, professor. Inclusive, mais de 50% dos casos que eu atuo hoje é esse o sistema. Eu entro no processo enquanto especialista para atuar, para resolver problemas, para trazer um olhar clínico diferenciado para aquela execução penal. E olha que todos esses advogados que me convidaram, me chamaram para atuar nesses processos de execução penal, eles já são e já atuaram muito bem no processo de execução. Só que acontece o seguinte: às vezes, um olhar diferenciado, um terceiro olhar no processo, sobre o processo, consegue enxergar algumas questões a mais que podem ser trabalhadas. E a partir daí, o escritório se acresce. Olha só, professor, vou contar uma curiosidade. Só nessa semana passada, eu recebi 2 contatos de familiares de pessoas privadas de liberdade que estavam juntas, presas juntas, com outro cliente que eu consegui um ótimo resultado lá no Rio Grande do Sul. Olha só. Então, por exemplo, consegui um ótimo resultado para esse cliente no Rio Grande do Sul. Esse conhecimento dos fatos e da atuação do profissional reverbera dentro da unidade prisional e, inevitavelmente, você acaba sendo acionado. Então, isso acontece sim. E não é a primeira vez que acontece e vai sempre acontecer a partir do momento que você entrega um trabalho efetivo e um bom resultado. Ainda que não seja propriamente um resultado, mas uma boa defesa, um bom exercício da advocacia na execução penal, enxergando possibilidades e trabalhando ativamente no processo em busca desses resultados. Então, ainda que você não consiga o resultado, logicamente que esse trabalho efetivo, artesanal e de qualidade vai ser conhecido por todos ali dentro e, logicamente, você pode ser acionado e, com isso, o escritório cresce. E eu acho que eu acho que esse é uma grande área de atuação, essa em parceria com advogados. E eu não atuo, não exerço advocacia criminal, mas imagino que há duas grandes
formas de conseguir isso. A primeira forma é ter uma carreira, é ser uma pessoa já mais experiente com o tempo mesmo, ter uma carreira acadêmica muito, muito consolidada, que habilite a colocar um nome, um parecer. E a outra forma, que se aproveita um pouco disso também, de uma carreira teórica, um pouco mais acadêmica, não precisa ser necessariamente uma carreira acadêmica formal, mestrado, doutorado, é justamente fazendo o que você faz tão bem, que é manter uma rede social muito bem movimentada, mostrar para as pessoas que te acompanham, imagino, predominantemente os advogados, as advogadas em matéria de execução penal, que você não apenas está atualizado, como sabe interpretar o direito de execução penal de uma maneira mais competente. E para quem talvez está vislumbrando atuar na matéria, pessoas que estão ainda na faculdade, concluindo a faculdade, no exercício da advocacia criminal, muitas pessoas têm um receio de natureza moral, ética, no sentido de olhar, eu não consigo defender uma pessoa que confessou que praticou um crime. Eu não consigo trabalhar ali numa questão probatória no tribunal do júri para buscar a absolvição de alguém. E é interessante que na fase de execução da pena, quando a defesa vence, é a lei que venceu, é a legalidade que venceu. Quando a defesa consegue um direito na execução penal, quando ela consegue diminuir o tempo de privação de liberdade, a única conclusão que existe é que estavam violando a lei e a defesa, que é muito além do Ministério Público, de fato, a fiscal da lei, veio e conseguiu a implementação desse direito na fase de execução penal. Agora, atuar na fase de execução penal, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é somente ficar bom de matemática, bom de cálculo, embora isso seja absolutamente fundamental, mas diferentemente do que tem lá no processo civil, a fase de execução é um desdobramento do próprio processo civil. Em todos os livros, manuais de processo civil, tem um capítulo de execução. A execução penal é outro ramo do direito, não está dentro do processo penal. Os maiores processualistas do processo penal do Brasil, eu imagino que sabem muito pouco ou quase nada de execução penal. É outro mundo, são outros livros. Em todos os livros, praticamente, com raríssimas exceções, mas em quase todos os livros de processo penal, não tem o estudo da fase de execução penal. Portanto, você tem também nas suas redes sociais esse convite para que as pessoas, de fato, se especializem na matéria. E eu gostaria que você falasse, José Flávio, de 2 cursos. Nós estamos aqui agora, esse episódio será lançado no dia 20 de junho, e no dia 22 de junho, hoje já começa um evento do José Flávio, junto com o CEI Acadêmico. Fala um pouco do evento também, mas fala principalmente dos 2 cursos, o objeto de cada um, que você vai lançar agora no dia 22 de junho. Professor, na minha faculdade eu não tive execução penal. Eu Em também outras não tive. tantas e tantas faculdades, nós não tivemos execução penal. Há uma briga, uma luta, uma bandeira muito grande em se buscar, e aqui nós estamos falando de uma nova execução penal, em se buscar que se reconheça de fato a autonomia e a independência dessa importante matéria que é o direito de execução penal. Nós temos que parar de chamar de execução penal ou de fase executória. É um direito de execução penal, existe essa bandeira a ser levantada que acompanha outras tantas bandeiras dessa nova era da execução penal. E agora sim, o professor comentou no início dessa nossa conversa a respeito de que agora a execução penal está sendo vista. Afinal, crimes de colarinho branco agora estão em fase de execução, grandes políticos como Maluf, que agora teve um indulto, também passou por essa fase de execução penal, então conseguiu prisão domiciliar por conta da idade, de doenças, enfim. E essa é uma temática sim a ser estudada de forma efetiva e agora começou a ter os olhos voltados para ela, não é? E agora então falando desses cursos e desse evento, a jornada de execução penal, que agora se inicia nos dias 20, 21 e 22, ela tem como propósito virar uma chave na sua atuação criminal, na sua atuação na execução penal, para de fato gerar
um crescimento na sua carreira. Tá? Eu busco com isso apresentar estratégias de atuação efetiva na execução penal, além daqueles entendimentos jurisprudenciais mais e mais consolidados e também aqueles inovadores, mas que são sim precedentes qualificados e que precisam sim ser observados e, sobretudo, adequados ao processo de execução penal de uma maneira estratégica e suficiente, logicamente em busca do melhor resultado para o seu cliente. E, finalmente, no último dia, no dia 22, quando também serão lançados 2 cursos, nós conversaremos, eu e alguns advogados criminalistas, que também são alunos do curso, né, de cálculo de execução penal na prática, sobre alguns resultados que eles tiveram e sobre a atuação deles na execução penal, que, logicamente, isso é muito importante também. Para também demonstrar que você não está sozinho na busca desse objetivo de que a execução penal se torne a especialidade do seu escritório, a sua especialidade. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, terceira turma do curso de cálculo de execução penal na prática, que, além de ter ampliado, mudado o formato em algumas perspectivas, ele, logicamente, teve uma singular alteração no que diz respeito à estratégia na execução penal. Além de ensinar, logicamente, como enxergar o processo, como analisar os documentos, como realizar os cálculos indispensáveis para eventos e incidentes na execução penal, que, sobremaneira, é indispensável, ainda que exista o CEU, que vai te apresentar um cálculo ou outra atuação na execução penal, vai muito além de simplesmente ficar esperando o CEU te apontar: olha, você tem que pedir a progressão em tal dia. Vai muito além disso. O CEO faz isso? Faz isso, ele faz. Mas aí que tá, não é só isso. Né? Atuar na execução penal é saber olhar o sistema, enxergar erros. E olha, professor, não tem um processo de execução penal que eu peguei até hoje que eu não encontrei erro. Todos os processos de execução penal que eu encontrei tem um errinho ou outro que nós temos que corrigir. Aquele mesmo do Espírito Santo que eu falei, que eu comentei no começo, tinha um errinho ali de questão de 20, 30 dias que não estavam sendo computados no processo. E aí eu fiz esse trabalho rapidamente e depois eu toquei para o habeas corpus substitutivo de revisão. Então, assim, até agora, nenhum processo de execução penal eu não encontrei nada que não seja possível ser feito e trabalhado. E aí que está a importância da atuação proativa do defensor. Vai muito além de simplesmente ficar esperando o sistema apontar para você o que você tem que ser feito. Senão, você se torna simplesmente uma máquina de peticionar. E, logicamente, que o exercício da advocacia vai muito além disso. E além, então, e é tudo isso, toda essa estratégia, essa forma de enxergar o processo de execução penal que eu trago no processo, no curso de cálculo de execução penal na prática. Felizmente, nós já estamos na terceira turma, não é, professor? E, finalmente, nós temos também o novo curso, inaugurando certificação em Direito de Execução Penal, em que eu trarei. E olha, professor, montei as aulas já e tem coisa ali que eu tenho certeza é de uma análise vertical extrema quando nós estamos falando em jurisprudência na execução penal. Existem temas e fico feliz em anunciar que eu trouxe uma forma de apresentar essa jurisprudência diferente, uma forma diferente que eu não vi em lugar nenhum. Tá? Inclusive, é o primeiro curso, estava comentando com o Matheus, é a primeira certificação em jurisprudência de execução penal, é primeiro curso sobre jurisprudência e execução penal que existe no país. Não tem nada parecido com isso, é algo inovador e que busca, além de alimentar seu conhecimento jurisprudencial em matéria de direito de execução penal, logicamente, fomentar a sua carreira e também, não, e com certeza, a melhorar a vida daquele seu cliente que está privado de liberdade. E, além disso, professor, ouso dizer, como o estudo da jurisprudência
pende ou demanda um conhecimento amplo nessa matéria de direito de execução penal, ele também conforma, com certeza, o estudo para concursos públicos também, tá? Então, eu não fiquei focado, inclusive, a aula, ela não está focada numa matéria defensiva exclusivamente, mas ela traz uma jurisprudência e uma análise vertical dessa jurisprudência que também serve, com toda certeza, para o estudo de concurso público. Perfeito, José Flávio. E eu chamo a atenção, principalmente, o curso de cálculo de execução na prática já é realmente um sucesso, muito conhecido. Vai agora para a terceira turma, mas para encerrarmos esse episódio, eu chamo a atenção da nossa audiência, principalmente para a certificação. Eu vejo que não é mais novidade alguma que a cada ano que passa, milhares e milhares de novos advogados, novas advogadas, é um mercado imenso e cada vez mais essa qualificação será importante no início, principalmente no início da sua atividade profissional. Não apenas no início, às vezes você já está desanimando da advocacia, ou às vezes não gosta mais da advocacia, mas o que você faz para você gostar do que você trabalha? Se você está só naquele ambiente forense do dia a dia, sem estudar temas novos, sem perceber como que você pode trabalhar melhor, sem perceber isso que José Flávio disse, você pode morar como eu moro, numa cidade de 40 mil habitantes e trabalhar no Brasil todo em matéria de direito de execução penal. Você pode montar um escritório com mais alguns amigos para atuar nacionalmente nessa matéria. Mas você não vai conseguir isso pedindo para o ChatGPT fazer uma petição para você. Você não vai conseguir isso ficar pirado em coisas de inteligência artificial. Eu sou negacionista da inteligência artificial. Tá? Eu tenho... Acho que no futuro eu vou olhar e vou dizer que bobeira que eu estava falando. Mas, por enquanto, eu sou negacionista de carteirinha, porque eu acredito, e acho que ainda vou acreditar durante alguns anos, que somente os livros, um estudo mais consistente, uma certificação, um tempo de estudo. Não é pegar uma aula resumida, um livro extremamente resumido. Não é ficar conversando com o ChatGPT o dia inteiro, o que é isso, como que eu faço aquele cálculo da execução. O que todo mundo faz não dá certo. A gente só consegue se destacar de alguma forma em qualquer mercado quando a gente descobre que a gente tem um talento, uma sabedoria, um dom, qualquer que seja a palavra, mas a gente consegue fazer algo a mais do que a maioria faz. Todo mundo consegue sentar no computador e conversar com o tal do ChatGPT. Quem consegue dominar o direito de execução penal? Quem consegue responder, eventualmente, a questões de concurso, mas principalmente atuar na prática do direito de execução penal sobre todos os temas importantes. Por isso, o Matheus, que está aqui nos acompanhando, que vai depois bolar a descrição desse episódio do podcast, quem acompanhou o episódio e quem comprar o curso, quem se inscrever na certificação do José Flávio até o fim de junho, pode mandar um e-mail, o Matheus vai colocar na descrição desse e-mail, e no e-mail a pessoa vai colocar, olha, pode colocar com suas palavras o que você quiser. Eu assisti o episódio, me interessei, fiz a minha inscrição e eu quero esse bônus que o Caio falou. O bônus será, eu vou te mandar um exemplar do meu livro de jurisprudência de execução penal. O meu livro, justamente esse que o José Flávio está mostrando. No livro, eu não explico, tá? No livro, eu coloco a jurisprudência e sistematizo. Na certificação, o José Flávio explica com muita propriedade e muito aprofundamento. Fez a inscrição até o fim de junho, mandou e-mail, o Matheus vai colocar qual será o e-mail aí na descrição do episódio, coloca também o seu endereço, que eu vou te mandar um exemplar desse livro autografado. José Flávio, quer só chamar a atenção também sobre a apostila que vai ter nessa certificação para a gente encerrar? Perfeito. Eu, além de montar essas aulas, eu também estou montando uma apostila que, com certeza, é algo extremamente aprofundado. Até encaminhei algumas das aulas, né, para o Matheus,
e realmente ficou algo bem trabalhado, muito bem trabalhado. Espero ter colocado uma forma de apresentar à disposição que, logicamente, é inovadora, tá? O que eu digo é o seguinte, esse estudo da apostila, ele vai chegar, acredito que dentro de 30 dias, né, Matheus, né, professor? Mas chega dentro de 30 dias ou algo assim para os alunos que encerrarem a certificação em Direito de Execução Penal. E com isso, você, além das aulas, terá um material escrito feito por mim, elaborado por mim, de forma estratégica, para você também compreender toda essa temática que eu dei nas aulas e um pouco mais sobre a jurisprudência em Direito de Execução Penal. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Espero que você que nos acompanhou tenha se atentado para a importância de estudar essa matéria de forma mais aprofundada, independentemente do seu estágio de desenvolvimento profissional, ainda está na faculdade, já se formou, advoga, ou é da Defensoria Pública ou de outras carreiras há um bom tempo, dá uma olhada, participa desse curso do José Flávio, aberto, gratuito, que começa hoje, que é a Jornada da Execução Penal. José Flávio, grande abraço, sucesso e até a próxima. Muito obrigado, professor. Fico muito feliz pelo convite. Espero ser convidado outras vezes, já me convidando. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, também. E espero você na Jornada de Execução Penal.